Esta é Las Vegas, uma famosa cidade de entretenimento nos Estados Unidos. Entretanto, enquanto as pessoas se divertem, uma tragédia se desenrola ao leste da cidade, no Lago Mead, destacado no mapa. Como mostram os mapas tirados décadas atrás, o lago está encolhendo a um ritmo alarmante. No entanto, o encolhimento não é um problema tão grande quanto o que o lago seco está revelando. Por que o Lago Mead está secando? E o que a água em extinção está revelando? Junte-se a nós, enquanto lhe trazemos como o Lago Mead está secando e revelando um segredo aterrorizante. Las Vegas é conhecida por suas brilhantes luzes de neon que atraem muitos buscadores de diversão. Entretanto, o que muitos folhões não sabem é que o abastecimento de água da cidade do pecado vem do Lago Mead, que está em sérios apuros. Enquanto múltiplos estados dependem do Lago Mead para o abastecimento de água, o lago, surpreendentemente, não é um lago natural. A área já era habitada por culturas nativas americanas há 10 mil anos. O rio Colorado fluía livremente em um ambiente mais úmido e fresco na época. Entretanto, quando a icônica represa Hoover foi construída, foi necessário que o rio Colorado fosse retardado e redirecionado a fim de fornecer um suprimento de água para a região. Este processo preencheu a área circundante com água, resultando no Lago Mead. O Lago Mead é enorme. A área recreativa do Lago Mead inclui não apenas o lago em si, mas também o Lago Mojave, a Baía de Las Vegas e as terras ao redor. Toda a área abrange 1,5 milhões de acres. O Lago Mead é o maior reservatório nos Estados Unidos em volume e o segundo maior em superfície do Lago Powell, quando totalmente estocado. O Lago Mead tem capacidade suficiente para manter o fluxo médio anual do Rio Colorado por 2 anos. O Lago Mead se estende por 65 milhas da represa Hoover até Pierce Ferry, quando cheio. Tem uma largura máxima de 9,3 milhas e uma costa de 550 milhas de comprimento, altamente irregular. O Lago Mead é composto por 4 grandes bacias profundas, mas interligadas, que cobrem cânions profundos e suas paredes íngremes ao longo do histórico canal do Rio Colorado. Estas bacias são Gregg, Temple, Virgin e Boulder. As 4 bacias são ecologicamente distintas porque as águas dentro delas retêm as características das suas nascentes. Outras características notáveis do lago são os 4 cânions estreitos, Iceberg, Virgin, Boulder e Black, bem como o braço Overton de 32,9 milhas de comprimento, que se estende ao sul dos rios Virgin e Muddy Rivers até a bacia de Virgin. Além disso, o Lago Mead, com a represa Hoover, se estende pelas linhas estaduais. Andando de barco, você pode cruzar a fronteira entre Nevada e o Arizona várias vezes. A área de recreação nacional do Lago Mead recebe aproximadamente 8 milhões de visitas recreativas por ano, com aproximadamente metade de todos os visitantes vindos do sul da Califórnia. O restante dos visitantes é de Nevada, Arizona, Utah e outros estados do oeste. O Lago Mead é mais do que apenas um parque e uma área de recreação. Ele foi construído para fornecer água para o afluxo de residentes e visitantes de Las Vegas e áreas vizinhas, assim como um meio de irrigação. De onde o Lago Mead obtém toda essa água? O Rio Colorado e 3 tributários menores, os rios Virgin e Muddy, bem como o Las Vegas Wash, ajudam o Lago Mead. O Rio Colorado, que agora entra no Lago Mead no extremo norte da bacia de Gregg, quase 60 milhas acima do rio da represa Hoover, alimenta as bacias de Gregg e Temple. Sob as condições atuais, os rios Virgin e Muddy fluem para o Overton Arm e também percorrem 25 milhas para se fundirem com a água do Rio Colorado na bacia da Virgin. A extremidade superior dos fluxos combinados do lago entra na extremidade leste da bacia de Boulder, nas estreitas. Na extremidade oeste da bacia de Boulder, Las Vegas Wash esvazia a Baía de Las Vegas. No entanto, a camada de neve que derrete para o Rio Colorado é responsável por 96% da água que flui para o Lago Mead. O derretimento precoce da primavera causa uma onda de água através do rio e para o Lago Powell. A água descarregada pelo Lago Powell flui através do Grand Canyon e para o Lago Mead. O nível do lago geralmente é mais alto no início da primavera e mais baixo no meio do verão, quando as necessidades de irrigação aumentaram e baixaram o nível da água. O Lago Mead é um recurso hídrico crítico para múltiplos estados nos Estados Unidos, fazendo da sua saúde uma questão de prioridade nacional. A represa Hoover e o Lago Mead são partes importantes do complexo sistema que divide e distribui o Rio Colorado. O rio corre a 1.400 milhas das Montanhas Rochosas do Colorado até o Golfo da Califórnia, fornecendo água para aproximadamente 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no México. Ele fornece água para dezenas de tribos indígenas e 11 parques nacionais, além de irrigar 5,5 milhões de acres de terras agrícolas. Algumas centenas de quilômetros rio acima, a represa Glen Canyon criou o Lago Powell, que, junto com o Lago Mead,
coleta e armazena uma porção significativa da água que sustenta o sistema do Rio Colorado. De acordo com o relatório do Grupo de Vigilância de Energia NERC, uma perda de energia da represa Glen Canyon, durante uma estação em que o consumo de energia normalmente aumenta, como o verão, poderia desestabilizar a rede elétrica ao redor. A Southern Nevada Water Authority regulamenta as descargas do Lago Mead, que fornece 90% da água do sul de Nevada. A autoridade da água declara que uma vigilância à seca quando os níveis da água do lago começam a cair e espera-se que caiam abaixo de 1.145 pés. Quando o nível da água cai abaixo de 1.145 pés, o relógio é atualizado para um alerta de seca. Uma emergência de seca é declarada se o nível do lago cair abaixo de 1.125 pés. Cada um desses estados de alerta do nível de água causa uma variedade de restrições e práticas na área, que vão desde restrições para regar jardins, lavar carros e fontes correndo em parques cívicos e locais públicos, até aumento nas taxas de água para encorajar a conservação. Apesar do rigoroso nível de monitoramento, o Lago Mead está secando. O lago realmente tem uma história de seca. O Lago Mead passou por 3 grandes secas desde a conclusão da represa Hoover na década de 1930. A elevação da superfície do lago caiu para quase 1.100 pés em 1955, mas se recuperou para níveis normais dentro de um ano. O nível caiu abaixo de 1.100 pés em 1964 e levou uma década para se recuperar depois disso. O Lago Mead caiu para sua menor elevação desde 1937, quando o reservatório foi enchido pela primeira vez em julho, após anos de constante declínio. O número registrado na represa Hoover, 1.043 pés acima do nível do mar, estava perigosamente perto do limiar de 1.000 pés necessários para operar as suas turbinas hidrelétricas. A elevação da água do Lago Powell, que alimenta as turbinas hidrelétricas na represa Glen Canyon, foi de 26% da sua capacidade total, enquanto a capacidade do Rio Colorado foi apenas 10% maior. De acordo com Greg Postel, um meteorologista do The Weather Channel, o problema é que menos água está fluindo através do sistema do Rio Colorado devido a um persistente padrão meteorológico superior que paira sobre o oeste. Certas áreas abaixo do padrão climático, como partes da Califórnia e Nevada, não recebem chuva consistente. Os cientistas climáticos dizem que o padrão de nível superior se tornará mais comum em um mundo em aquecimento como resultado da mudança climática. Flutuações sazonais, tais como chuvas excepcionalmente fortes, ainda podem ocorrer enquanto o padrão geral persiste. Então, basicamente, nós estamos caminhando para tempos mais secos. Períodos prolongados de baixa precipitação resultam em menos água coletada nos lagos Mead e Powell, assim como menos sacos de neve nas montanhas rochosas para derreter e empurrar o rio, para então, durante os meses mais quentes. Além disso, muita água foi alocada quando o Rio Colorado estabeleceu as distribuições estaduais há um século. Menos água sempre ocorreu através do sistema do que o acordo sugerido originalmente. Inicialmente, os estados tinham permissão para retirar uma quantidade definida de águas do rio a cada ano. Para ser justo, esta quantidade permitiu que os estados construíssem e expandissem ao longo de um século. Entretanto, a quantidade foi baseada no que os cientistas mais tarde descobriram ser uma estimativa incorreta do fluxo do rio, e o desenvolvimento ultrapassou a água disponível para suportar o que estava lá. A América está prestes a pagar pela miopia. Falando em pagar pelo erro, os efeitos da secagem do Lago Mead já estão sendo sentidos. Em 2021, o Departamento do Interior dos Estados Unidos foi forçado a declarar falta de água na bacia inferior, exigindo cortes pela primeira vez sob diretrizes de emergência desenvolvidas em resposta à seca em 2007. Os cortes de falta de água do nível 1 afetaram principalmente o Arizona e Nevada, que enfrentarão reduções significativas nas alocações de água quando as exigências de falta de água do nível 2 entrarem em vigor em 2023. O Departamento do Interior anunciou mais cortes mais cedo, em resposta às condições críticas do reservatório em ambos os lagos Mead e Powell. Para lidar com a perda de água, o Arizona estava dando 21% menos água do que normalmente receberia no próximo ano, enquanto Nevada e México perderão 8% e 7% respectivamente. A seca já resultou em mudanças práticas à medida que os estados tomam sérias medidas para conservar recursos. Com mais de 12 bilhões de dólares da Lei de Infraestrutura do presidente Joe Biden e a recém-aprovada Lei de Redução da Inflação, destinada a melhorar a infraestrutura de água e energia do Oeste e enfrentar os desafios relacionados à seca. No sul de Nevada, os policiais da água agora patrulham os bairros em busca de violações de resíduos. Os moradores estão agora proibidos de cuidar da grama decorativa. No Arizona, a maioria da economia é derivada de um canal que serve 80% da população do estado e sem o qual o setor agrícola central,
assim como cidades como Phoenix e Tucson, não poderiam ter crescido até seus tamanhos atuais. A Califórnia, no entanto, conseguiu escapar dos cortes no orçamento federal em ambos os anos. O Rio Colorado fornece entre 1/4 e 1/3 do abastecimento total de água para a região sul do estado, com o estado recebendo a maior alocação anual. A água é desviada do rio e encaminhada através de 2 enormes canais que se alimentam no sul da Califórnia e fornecem irrigação e energia hidrelétrica para 600 mil acres de terras agrícolas da região. Mas isso não significa que a Califórnia não tenha problemas de água, porque, mesmo sem ajuda federal, o setor agrícola da Califórnia está enfrentando perdas maciças devido à falta de água. Como o escoamento do norte da Califórnia diminuiu, os distritos de irrigação estaduais têm enviado menos água para os condados do sul. Com a queda das alocações, alguns agricultores estão agora experimentando práticas de conservação, e muitos estão decidindo reduzir a sua área e produzir menos safras em seu lugar. E enquanto os estados disputam entre si sobre quem deveria reduzir mais o seu consumo de água, as águas do Lago Mead têm descoberto segredos horríveis que algumas pessoas preferem que seja enterrado para sempre isso. Esqueletos de corpos descartados no lago foram agora ressurgindo. Essas descobertas têm mantido a polícia ocupada, pois provavelmente estão ligadas a assassinatos de máfia de décadas atrás. Lynette e Lindsay Melvin foram remar no Lago Mead, esperando um dia calmo. Enquanto elas relaxavam na água do enorme lago, as irmãs de Henderson, Nevada, esperavam ver alguma beleza natural. Mas o dia delas poderia ter terminado em uma nota mais sensacional. A dupla estava procurando por uma represa de castor que elas já tinham visto antes. Mas o que elas descobriram foi muito mais macabro: os restos do esqueleto de um homem que havia desaparecido por décadas e que se presumia ter se afogado. Elas avistaram um osso e decidiram cavar mais. Não demorou muito para que elas percebessem que estavam procurando um corpo humano. Elas encontraram um crânio confirmando a origem da sua descoberta. As irmãs haviam descoberto os restos mortais de Thomas Earned, que havia se afogado no lago enquanto estava de férias com a sua família em 2 de agosto de 2002. A descoberta reabriu velhas feridas para os Earns, mas também proporcionou um fechamento muito necessário. O Lago Mead há muito tempo é suspeito de ser um local onde a máfia despejou corpos das vítimas de assassinato. David Kohlmeyer, um ex-policial de Henderson, que agora hospeda um podcast local, resumiu dessa forma: as pessoas vão para o Lago Mead e depois desaparecem. Muitas pessoas desapareceram lá ao longo dos anos. A polícia pode encontrar o seu carro, mas não a pessoa, se ela estivesse envolvida em atividades criminosas ou pensamentos suicidas. Enquanto os restos encontrados pelas 2 irmãs não pareciam ter sido ligados a nenhum crime, outros restos humanos horríveis encontrados tinham marcas claras de assassinatos da máfia. Os ossos foram encontrados dentro de um barril de metal por pessoas que passeavam na margem do lago no fim de semana. A polícia acredita que o homem foi baleado e que a matança ocorreu entre meados dos anos 70 e início dos anos 80, porque a vítima estava usando sapatos feitos durante esse período de tempo. A faixa de Las Vegas foi notoriamente dominada por cassinos geridos pela máfia do final dos anos 40 até os anos 80. No entanto, os investigadores amadores foram capazes de reduzir a vítima a 3 homens, que desapareceram naquela época, tornando a descoberta ainda mais arrepiante. Os 3 homens, todos com laços com a máfia, desapareceram na época e seus corpos nunca foram encontrados. A maior parte das especulações se concentrou em George J. Vandermark, um trapaceiro de máquinas de jogos que a máfia confiava para supervisionar o funcionamento da sua slot machine no cassino Stardust, na Strip de Las Vegas, ou seja, até que ele os traiu. Vandermark foi contratado por Lefty Rosenthal em 74 para ser o responsável pelas máquinas caça-níqueis no Stardust e nos outros 3 cassinos controlados pela Argentina, mas a sua verdadeira função era dirigir a operação de escumação. Vandermark supostamente facilitou o roubo de 7 a 15 milhões de dólares em moedas de caça-níqueis. No entanto, o Nevada Gaming Control Board tomou conhecimento da operação em 76. Vandermark fugiu para Mazatlan, México, depois que os reguladores de jogos de Nevada o intimaram como testemunha do crime. Foi dito que ele acabou na Costa Rica. A situação de Vandermark piorou quando o Outfit suspeitou que ele só lhes deu 4 milhões de dólares da operação de escumação, enquanto mantinha 3 milhões para si mesmo. Jeff Vandermark, que estava trabalhando com a comissão de jogos na época, se comunicou com seu pai, que disse que poderia estar disposto a voltar para testemunhar. Mas Vandermark foi visto pela última vez em um hotel em Phoenix em setembro de 1976. Ele nunca chegou a ser julgado e seu corpo nunca foi encontrado. No ano seguinte, o próprio Jeff foi assassinado, mas a polícia concluiu que não tinha nada a ver com as alegações de seu pai. E também, no entanto, há William Crespo, um traficante de drogas
que se tornou prova estatal depois de ter sido pego contrabandeando cocaína. Ele deveria testemunhar contra um ex-insider de uma empresa de cassino de propriedade da máfia, mas ele nunca apareceu no tribunal. Crespo era um ex-porto-riquenho que foi preso por agentes federais em Las Vegas em 1982, depois de voar de Miami com $400 mil em cocaína. Em face das provas contra ele, Crespo concordou com a oferta de um informante federal e testemunha protegida para testemunhar sobre a rede multimilionária de drogas no qual ele estava envolvido. O governo dos Estados Unidos pagou $13 mil pela sua recolocação e despesas de moradia. E o seu testemunho perante um grande júri federal ajudou na acusação dos 10 réus. Então, Crespo, que deveria comparecer no tribunal, desapareceu em junho de 1983. Com a ausência de Crespo, o juiz federal foi forçado a retirar as acusações contra 7 réus que se tinham declarado inocentes. No entanto, o candidato mais provável era Johnny Pappas, um nativo de Chicago e veterano anfitrião do Cassino de Las Vegas. Pappas, na verdade, era dono de um barco no lago. Ele encontrou trabalho na indústria do cassino no Castaways, Las Vegas Hilton e no Caesars Palace. Em meados dos anos 70, Pappas estava gerenciando o Echo Bay Resort do Lago Mead para a corporação argentina. No dia em que ele desapareceu, 18 de agosto de 1976, Pappas disse à sua esposa que ele estava indo no restaurante Jojo's, na 1531 Las Vegas Boulevard South, perto do centro de Las Vegas, para encontrar alguém interessado em comprar o seu barco. Seu carro foi descoberto 4 dias depois, no estacionamento do Circles Casino, na Strip. O desaparecimento de Pappas foi investigado pela polícia, que confirmou suas conexões com o submundo, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Será que o Outfits temia que Pappas revelasse algo sobre os detalhes do desdobramento da escumadeira nos cassinos argentinos? Se esse fosse o caso, é óbvio o porquê que eles o queriam morto. Eles poderiam ter posado como compradores do seu barco para atraí-lo para o encontro perto do lago, e poderiam ter usado seu próprio barco para se desfazer do corpo dele em um barril. O Lago Mead, no entanto, produziu mais restos humanos. Alguns desses meses depois que os restos no barril foram encontrados, os guardas do Serviço Nacional de Parques foram alertados de que outro conjunto de restos humanos foi descoberto em Swing Beach. A investigação ainda está em andamento para determinar a identificação e a causa da morte. Uma arma de fogo foi recuperada perto do local, mas não ficou claro se ela tinha alguma coisa a ver com o corpo. E longe dos crimes, o Lago Mead era considerado um dos parques nacionais mais perigosos da América, mesmo antes dos níveis das águas começarem a cair. Cerca de 300 pessoas se afogaram no reservatório desde que foi construído nos anos 30. Como tal, de acordo com Steve Schiffer, um residente local e proprietário da empresa de serviços ambientais Earth Research Group, que está trabalhando para descobrir os corpos, haverá muito mais descobertas. Ele diz: tem muitos corpos que ainda não foram encontrados no fundo do Lago Mead. A maioria são vítimas legítimas de afogamento, mas eu tenho certeza que tem mais coisas nefastas por aí, como as notícias que estão chegando e o corpo no barril. Eu tenho certeza que vai haver mais. Outra descoberta a ter aparecido no Lago Mead é um navio afundado da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, era um barco Higgins usado para aterrissagens na praia. A embarcação tinha estado tão submersa que os serviços do parque começaram a enviar mergulhadores para o local em 2006. De acordo com a Associated Press, a embarcação tinha estado a 185 pés abaixo da superfície por algum tempo. O barco está agora apenas meio submerso e listado aí para um lado, como visto aí nas fotos. Tem poucos detalhes sobre como a embarcação foi parar no Lago Mead. Ninguém sabe se afundou por acidente ou se foi descartada de propósito até hoje. No entanto, a natureza excedente da embarcação destaca uma era anterior do lago, quando Las Vegas e o Lago Mead eram muito mais remotos e removidos de grande parte dos Estados Unidos, onde o excedente relativamente barato da Segunda Guerra Mundial poderia ser colocado em um serviço para novos propósitos pacíficos no parque. Outras lanchas e barcos de pesca que antes estavam submersos estão agora cozinhando no sol do deserto. Uma lancha foi descoberta na vertical, saindo da lama. Plus River, um youtuber, investigou os restos do que parece ser um iate ou casa flutuante que afundou décadas atrás. Não há data definitiva para o seu afundamento, mas os itens a bordo poderiam ter sido datados entre os anos 70 e 90. Utensílios de cozinha como garfos, facas, cappuccino e pires foram encontrados entre os destroços. Um extintor enferrujado, motores, uma bandeira de iate ainda presa e o mastro da bandeira e uma fita cassete também foram descobertos. É relativamente fácil para os barcos serem afundados no Lago Mead. Em um instante, o Lago Mead pode se transformar de uma calmaria para ondas bem agitadas. Ondas altas podem fazer os barcos tombarem e inundarem, causando então o afundamento. A mudança do nível de água pode trazer pedras e detritos difíceis de serem vistos mais perto da superfície, assim como causar o afundamento de embarcações.
E o lago já engoliu mais do que restos humanos e barcos. Tem um avião-bomba completo da Segunda Guerra Mundial descansando no fundo. O avião caiu no Lago Mead em 1948. De acordo com o relatório oficial do acidente, os pilotos estavam voando baixo para coletar um último pedaço de dados científicos antes de retornar à base, e os instrumentos das suas aeronaves B-29 foram calibrados incorretamente. De acordo com o relato, o Lago Mead, que era liso como vidro naquela manhã de julho de 1948, distorceu a sua percepção de profundidade e enviou o avião pulando sobre a água como uma pedra. No entanto, houve outra versão do acidente. Os pilotos estavam alegadamente tentando ver quão baixo eles podiam voar sobre a superfície do lago quando o bombardeiro se desequilibrou. Todos a bordo conseguiram escapar. 4 dos 5 tripulantes saíram pela escotilha, enquanto o último homem foi puxado para fora da água mais tarde com o braço quebrado. Toda a tripulação foi resgatada pelo pessoal do Park Service, mas o bombardeiro tem descansado no local desde então. B-29 foi uma aeronave que ultrapassou os limites do projeto de aviação. Tinha o dobro do tamanho dos bombardeiros existentes, podia carregar o dobro de carga útil, viajar o dobro de distância e era 100 milhas por hora mais rápido do que qualquer outra coisa no solo na época. Foi também o primeiro avião militar com uma cabine pressurizada. As tripulações que voavam em missões de combate em aviões B-17 e B-24 tinham que usar equipamento pesado de inverno e dependiam de oxigênio em altitude, mas os pilotos do B-29 podiam voar com mangas de camiseta, respirando o ar da cabine como um passageiro em um avião moderno. Outro segredo revelado pelo Lago Mead é muito maior. Uma cidade fantasma inteira chamada St. Thomas. A área ao redor de St. Thomas, Nevada, já foi habitada por nativos americanos, mas os colonos mormons chegariam à área em 1865 e encontrariam St. Thomas. Entretanto, quando descobriram que não tinham se estabelecido em Utah, deixaram St. Thomas, queimando suas casas e abandonando as suas plantações. Por volta dos anos 1880, novos colonos chegaram e reconstruíram a cidade, acrescentando um hotel, correio e escola. A população atingiu o pico de cerca de 500 pessoas, mas quando o projeto da represa Hoover rompeu, em 1931, os moradores de St. Thomas foram instruídos a se mudarem, fazendo com que a cidade fosse abandonada pela segunda vez. O governo os compensou pela sua realocação e os últimos residentes partiram em 1938. St. Thomas foi eventualmente engolido por 60 pés de água. Devido à flutuação do nível de água, a cidade fantasma ressurgiu em 2002, e os caminhantes ainda podem andar pelas ruínas de St. Thomas até hoje. Houve outras descobertas no Lago Mead, e uma é muito mais antiga do que a cidade de St. Thomas, e deu aos cientistas a oportunidade de estudar as cinzas vulcânicas de 12 milhões de anos. Pesquisadores ligados ao laboratório de Cryptotephra da Universidade de Nevada, em Las Vegas, para pesquisa arqueológica e geológica, agarraram a oportunidade de estudar as rochas sedimentares ao longo da costa do Lago Mead, que está em declínio. As rochas sedimentares, que não são vistas desde que o lago foi criado na década de 1930, contêm cinzas de vulcões em Idaho, Califórnia e Wyoming. As cinzas muito provavelmente caíram nesta área de Nevada quase há 12 milhões de anos. A equipe de pesquisa também publicou um estudo que sugere que, enquanto os vulcões ativos mais próximos estão bem longe do Lago Mead, erupções podem chegar à área no futuro. Mesmo alguns centímetros de cinza vulcânica podem ter efeitos desastrosos nas linhas de energia, nos sistemas de comunicação e nas rodovias. Além disso, as cinzas são extremamente perigosas para a saúde humana. As cinzas contêm fragmentos mínimos que podem causar danos ao tecido pulmonar e doenças respiratórias como a silicose. A equipe está agora aconselhando fortemente cidades como Las Vegas a se prepararem para possíveis erupções futuras que poderiam cobrir a área com cinzas. Vamos ouvir o que você pensa sobre as chances de sobrevivência do Lago Mead na seção de comentários abaixo.